Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gabriel. Vou estar apresentando junto com o Vinícius aqui o nosso trabalho sobre o Kendo, né? Antes eu vou só me apresentar aí em Libras, tá? Então, oi, meu nome Gabriel, certo? Então, vamos lá. O que que a gente tem aqui sobre o Kendo? Então, como que surge o Kendo? É, o Kendo surge junto com... Junto não. Primeiro a gente tem o surgimento dos samurais. Os samurais surgem aí para servir o imperador, coletando os impostos e cuidando dos feudos, né? Aqui lembrando que o Japão era o Japão feudal. O que que os samurais faziam? Os samurais treinavam o combate com espada. Esse combate era chamado de. Não era chamado, mas era uma técnica de espada. Toda técnica de espada aqui a gente vai chamar de Kenjutsu. Kenjutsu é o Ken, espada, e Jutsu, é, que é técnica. Então, técnica de espada. Qual a diferença do Kenjutsu para o Kendo? O Kendo, ele não é só a técnica de espada. O Kendo se torna um estilo de vida, certo? No período Edo, que é o último período do Japão feudal, um período mais tranquilo, um período mais pacífico, surgiu uma necessidade de criar uma prática usando a espada, mas que não fosse mortal e que trabalhasse outros aspectos, não somente a técnica do combate com espadas. Então, o Kendo, além da espada, são os valores que o samurai aprende e desenvolve durante toda a vida, o apreço pelas artes e pela natureza, outras artes marciais, outras artes como artesanato, poesia japonesa e essas coisas, né? Então aí está o valor do Kendo. Junto com o samurai, a gente tem aqui a criação de um código. Esse código não é escrito, mas é chamado de Bushido. Do aí, o do significa caminho, né? Por isso Kendo, caminho da espada, Bushido, caminho do Bushi, guerreiro. Aí a gente tem um conjunto de princípios que os samurais seguiam, né? Justiça, coragem, compaixão, cortesia, honra, sinceridade, dever e lealdade. Sempre quando os samurais são retratados em filmes, livros, essas coisas, a honra é sempre muito destacada, né? E aí a gente tem até o exemplo do suicídio que eles cometem para porque vale mais a pena morrer com honra do que viver sem honra. Então, o suicídio, o seppuku, é uma forma de morrer mantendo a honra. Como que o Kendo chega no Brasil? O Kendo chega no Brasil junto com os primeiros imigrantes japoneses. Por que que eles vão para o Brasil? O Japão, nessa época, antes da guerra, da Segunda Guerra, bem antes, né? E a gente tem 1906. O Japão não era um lugar. A situação no Japão não era boa, né? O Japão vinha de uma guerra contra a Rússia, estava se reestabelecendo. E o Brasil, por outro lado, era um país que precisava de gente para trabalhar, para a produção de café. Então, não só os japoneses, mas muitos imigrantes da Europa também vão para o Brasil. A gente tem exemplos aqui no sul de alemães, poloneses, italianos, que vieram para cá para trabalhar nessas produções de café ou plantação de cana-de-açúcar ou outra coisa. Então, os japoneses trouxeram com eles, obviamente, a cultura. E aí que entra o Kendo. O Luiz Kobayashi, que é um autor brasileiro que estuda o Kendo, é, ele comunicou no artigo, apresentou no artigo, uma ideia de que o Kendo já estava sendo praticado já nos navios, vindo para cá. Então, é aí que começa o Kendo, né? E como que ele se forma no Brasil? Bem no interior, né, onde os japoneses iam para trabalhar, eles praticavam.
em grupos pequenos, e o Kendo era servia como uma demonstração, algo festivo, assim, nessas festas, eles praticavam o Kendo como se fosse uma apresentação de dança ou um malabarismo, assim, algo assim. Era algo para se apreciar, era uma arte que não era para praticar, combater e tudo mais. Aí, um marco que eu gostaria de destacar aqui, em 1926, o primeiro dojo de Kendo no Brasil, que foi construído pelo Midori Kobayashi. O Midori Kobayashi tinha uma escola e o Kendo era uma disciplina obrigatória nessa escola. Então, aqui é uma coisa muito importante para o desenvolvimento do Kendo no Brasil. Na Segunda Guerra, a gente tem aí um momento de crise do Kendo. Por quê? Porque a partir do momento que o Brasil se declara inimigo do Japão na Segunda Guerra, inimigo do eixo, o Japão, a cultura japonesa começa a ser caçada e proibida no Brasil. Então, o existiram até campos de concentração com imigrantes japoneses, alemães, italianos, para evitar que esses imigrantes se tornassem agentes infiltrados dos países, dos seus próprios países, né? Aí, então, além disso, o idioma japonês era proibido, as práticas das artes marciais também, como o Kendo. Então, aí você tem um período de estagnação, né, da prática do Kendo. Aí depois da guerra a gente tem dois grupos de japoneses. Os japoneses triunfalistas que não reconheciam a derrota do Japão, acreditavam que o Japão tinha vencido a guerra, e os derrotistas que eram os japoneses que reconheciam a vitória dos aliados. Os triunfalistas se organizaram numa associação clandestina chamada durante a Guerra de Kodosha, e depois o nome passou a ser chamado de Shindo Heimei. Essa associação causou bastante problema no Brasil. Eles cometiam ataques terroristas contra os derrotistas, né? E aí o Kobayashi, que eu citei agora há pouco, também comenta que dentro dessa associação eles praticavam o Kendo. Depois de um tempo, o Kendo volta a ser praticado. Alguns mestres do Japão vêm para o Brasil, organizam campeonatos pequenos, mas que fomenta bastante a população local. E começa a surgir uma necessidade de tornar o esporte, criar federação, criar associações, né? Como existia antes a associação de Kendo e Judô. E daí, o que vale a pena aqui destacar no depois da guerra? O Kendo demorou bastante para ganhar volume de prática. Aí, em 1980, a gente tem a fundação da Federação Paulista de Kendo. Essa federação é importante porque é ela que organiza o quinto campeonato mundial de Kendo. E nesse campeonato o Brasil ganha uma medalha de segundo lugar. Então, é só em 1980, né? Essa evolução foi um pouco devagar. Em 82, uma universidade japonesa cria umas filiais aqui no Brasil e manda mestres de lá para ensinar o Kendo aqui. E isso gera atletas brasileiros muito bons e muito competitivos, né? Que conseguem resultados bem fortes nas competições. Em 98, a gente tem a fundação da Confederação Brasileira de Kendo, então só em 98 que fundaram a confederação. E em 2002, a Confederação Sul-Americana de Kendo. Destaque para a importância que o Brasil tem para essa confederação, né? Por ser um país que tem muitos praticantes de Kendo e um país muito grande, né? Bom, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do Kendo na atualidade, em 2005, segundo a Confederação Internacional de Kendo, existiam cerca de 2 milhões de praticantes ao redor do mundo, certo? E no Brasil, o Kendo
começa a se popularizar ali na década de 70. Em 1982, o Brasil acaba recebendo o quinto torneio mundial de Kendo, o que com certeza traz uma visibilidade muito maior do esporte aqui no nosso país. Em 2009, o Brasil acaba recebendo novamente, né, o torneio mundial de Kendo, agora na sua 14ª edição. Nessa edição, mais de 500 atletas participaram, divididos em suas categorias. É importante lembrar também que o Kendo, sendo uma arte marcial, ele necessita também das capacidades físicas, como a força, a resistência e equilíbrio. É importante também lembrar que no Kendo é muito utilizada essa questão psicológica da concentração, dos reflexos e da precisão dos movimentos. Algumas características do Kendo. O Kendo é considerado uma modalidade, né, uma arte marcial, um esporte de combate que tem como um instrumento mediador, né, a espada. O Keiko, né, é chamado o treino com equipamentos. Já o kata é o nome que se dá, né, aos ataques e contra-ataques. E o shiai seria o nome do combate em si. Falando um pouquinho da graduação do Kendo, ele varia desde o primeiro Kyu até lá, né, o Hanshi, que são todas as graduações. Não vou entrar e falar especificadamente sobre cada uma, mas é importante a gente saber, né, que existem vários dans dentro do Kendo, várias graduações diferentes. E uma curiosidade, né, que o Hanshi, que seria a, a graduação mais alta do Kendo, ela só existe no Japão, certo? Então o Kyoshi, que seria a graduação mais alta para os outros países. Ainda nas características, vamos falar um pouquinho sobre os seus equipamentos. No Kendo é utilizado o Bogu, que são os chamados, né, equipamentos de proteção, e também a Shinai, que são as espadas de bambu. Com esses dois, já é possível você realizar um treinamento sem você se machucar e sem machucar o seu oponente. Também, né, nós conhecemos aqui o Kendogi, que seria o kimono, o Hakama, que seria a saia, né, o Men, que seria a máscara, o Kote, que seria a luva, e o Do, que seria uma proteção dorsal. Aqui na foto a gente consegue ver também, né, um pouquinho desses equipamentos separados. Temos a ilustração ali também, né, da Shinai, do Men ali, que a gente consegue ver, né, na figura ao lado. Falando um pouquinho agora do combate em si. O combate do Kendo, ele ocorre na forma de melhor de três. Né? Quem está analisando ali, né, no caso o juiz da luta, ele analisa ali, né, se você entra com o lado correto da espada na hora de efetuar o golpe. E também, né, existem penalidades, como também existem as outras lutas. Hansoku, que significa a falta, né? O Shiaijo, que significa você sair da área da luta, e o Aza, que seria o golpe. Agora nós vamos ver um breve videozinho sobre o Kendo para a gente ter uma ideia de como que funciona, né, essa modalidade na prática.
Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação sobre o Kendo. Espero que vocês tenham gostado e entendido um pouquinho mais dessa arte marcial japonesa. Muito obrigado!